Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Aqui é Felipe Mendonça e hoje a gente recebe aqui o professor Leonardo Ramos. Fala pessoal, aqui é o Leonardo Ramos, professor de Relações Internacionais da PUC Minas, atualmente coordenador do programa de pós-graduação, Relações Internacionais da Universidade e coordeno o grupo de pesquisa Potências Médias com o professor Javier e recentemente a gente publicou um livro novo sobre China, que aí nós vamos conversar um pouco sobre isso aí. E olha só, hoje a gente chegou ao marco histórico de 350 episódios e para celebrar, nada melhor que receber aqui o Léo. Ele é professor lá da PUC Minas, também é coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais, lá da PUC Minas, enfim, tem um vastíssimo currículo. E aí hoje a gente vai mergulhar fundo aí no tema da expansão econômica e geopolítica da China no século XXI, discutindo as transformações globais que o país vem promovendo e também as implicações dessas mudanças para o país como o Brasil, né? E também para o resto do mundo. A conversa gira em torno da segunda edição ampliada e atualizada do livro intitulado A Expansão Econômica e Geopolítica da China no século XXI. O livro foi recentemente publicado pela editora da PUC Minas. O livro está disponível tanto da forma digital, mas também impresso. Eu já tenho aqui meu exemplar, eu recomendo muito. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para você comprar diretamente. E segundo o Léo, eu tenho direito a sortear um livro para um apoiador do Chutando a Escada, hein? Então, se você ainda não é apoiador, corre, porque até o fim dessa semana eu vou sortear uma versão do livro, uma versão impressa do livro, beleza? E o Chutando a Escada teve um recesso longo aí, né? Umas pessoas perguntaram por quê. Primeiro, férias, depois Olimpíadas, depois eu travei a coluna, que mais? Filhos em idade escolar, de férias. Aí junta tudo isso e mais um pouco a gente teve que fazer um recesso, mas eu queria agradecer imensamente você que apoia Chutando a Escada, que permaneceu como apoiador mesmo no recesso. Isso é importante pra gente manter isso aqui funcionando. E agora sim, agora vamos com tudo até o final do ano. Então, sem mais delongas, vamos lá pro papo com o Leonardo Ramos, que fala então com a gente sobre a expansão econômica e geopolítica da China no século XXI. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Muito bom. Léo, seguinte, cara, vocês acabaram de publicar um livro chamado A Expansão Econômica e Geopolítica da China no século XXI, diferentes dimensões de um mesmo processo. É a segunda edição do livro, né? A primeira foi em 2018. E de lá para cá muita coisa aconteceu, mas assim, as tendências que já estavam postas lá em 2018, de uma China cada vez maior, mais pujante, né, mais relevante nas relações internacionais, com peso maior para o que a gente chama, né, de ordem internacional, isso só aumentou. E agora essa segunda edição ampliada e atualizada, enfim, vem para tentar incorporar novos temas, novas agendas e incorporar esses últimos anos aí da ascensão chinesa no mundo, né? O livro foi publicado pela editora PUC Minas, depois a gente vai deixar aí todos os links. Isso está disponível para versão e-book, também para quem é do papel como eu. O livro está à disposição para venda também lá na editora da PUC Minas. A gente vai deixar tudo bonitinho, né, na descrição. Recomendo que vocês comprem, o livro é muito bom. Mas para começar esse papo aqui, Léo, eu queria te perguntar sobre, enfim, concepção do livro, da onde que ele surge, a importância dele para o debate, aonde o livro quer se inserir no debate, né? Qual é a grande pergunta que estrutura o livro? Eu acho importante para a gente poder começar a conversar. Mais uma vez, né, agradecer aí o convite seus aí do Chutando a Escada para poder estar aqui falando um pouco disso, desse livro, que a gente também acha, né, considera que é uma discussão importante de ser feita contemporaneamente, o lugar da China. Não só a China em si, mas o status dela nas dinâmicas da política internacional. Daí a própria ideia, né, dessa discussão geopolítica e econômica sobre a China, né, no século atual. Na verdade, assim, é uma ideia que vem amadurecendo já há algum tempo, né? O primeiro livro é de 2018,
a gente acabou trabalhando junto lá, eu e o Javier, mas naquele momento, por questões específicas, acabou que ele assumiu a organização daquele primeiro volume ali, também pela editora da PUC Minas, com textos de autores de vários lugares, do Brasil e de fora, né? Tanto chineses também, europeus e muita gente do Brasil, dentro dessas dinâmicas, não é? De pensar questões teóricas, questões empíricas, questões teóricas associadas à própria discussão de teoria de relações internacionais de uma perspectiva chinesa, quanto questões analíticas associadas a interpretar as relações, né, da China com grandes potências, ou, né, com a principal potência, com os Estados Unidos e com a Europa também, e as dinâmicas também a potências reemergentes, como o caso russo, a relação e as relações mais amplas com o sul global. Então, América Latina, Índia, África, e tentando compor esses elementos. Nesse processo, elementos também mais ou menos vão dialogar geopolítica e economia, em alguns casos um pouco mais puxando para a economia política e iniciação chinesa, em outros casos a dinâmica geopolítica, como tanto na relação com os Estados Unidos, quanto, por exemplo, o Mar do Sul da China. Então, essa era a ideia lá atrás, fruto de uma série de eventos que a gente já vinha fazendo dos seminários do grupo de pesquisa de potências médias, né? Se eu não me engano, foi fruto do terceiro ou quarto encontro. Foi um de 2016, né? Foi o terceiro. Foi Terceiro o de terceiro 2016. encontro do seminário sobre potências médias que a gente organizou, e na época também em parceria com o Instituto de Estudos da Ásia da Federal de Pernambuco. Inclusive, o segundo livro ele acaba tendo também como dedicatória, né, dedicado aí ao querido Marcos Costa Lima, que escreveu um capítulo no primeiro, foi um grande incentivador de tudo isso, e que, né, não está mais com a gente, infelizmente. E aí, nesse seminário, a ideia foi concebida ali a partir das apresentações dos colegas, e as coisas foram sendo reformuladas, os textos articulados, e foi publicado. E foi uma grata surpresa, porque esse primeiro livro ele esgotou a versão impressa. E se a gente para pensar num livro de editora universitária, não é algo tão corriqueiro, porque não é um livro que está presente em tudo quanto é livraria, para a pessoa passar, ver e tal. Então, houve aí um interesse. Inclusive, porque nesse meio do caminho também, entre esse livro de 2018 e esse atual, também houve a organização da Rede Brasileira de Estudos, da Rede de Estudos Brasil-China, da RB China, e que, de uma maneira ou de outra, também deu uma potencializada significativa nessa rede, né, de pesquisadores de temas mais amplos, mas, de alguma maneira, tem interesse em algum elemento aí do lugar da China na política internacional e questões correlatas, né? Então, a partir disso, dessa questão, esse é o primeiro ponto, de pensar que o livro tinha um interesse na temática, ele até mesmo se esgota. E um outro ponto, que é o que você mesmo colocou, né, Sérgio? O seminário de 2016, acho que é 16 mesmo, dá uma atualizada, o livro sai em 18, e desse período para cá, uma série de dinâmicas ou se alteram ou se intensificam de maneira significativa na política internacional. Nesse meio do caminho, as tensões entre China e Estados Unidos, que se iniciam lá de uma maneira mais assertiva no governo Obama, né, na estratégia do Obama, vão se intensificar com Trump, e depois a gente tem o Biden também, as suas dinâmicas. No caso brasileiro, a gente tem em outros lugares, mas essa questão da nova direita, né? Então vamos pensar o caso do Trump de um lado, o caso de Bolsonaro do outro, que inclusive, parênteses, né, é o que justifica o nosso capítulo no próprio livro. Fazer o jabá do Felipe aqui também, já que ele tem um capítulo no livro sobre, bem com a autoria, ele e o professor Alexandre, da Paraíba, sobre como que o Brasil se coloca nessa tensão entre Estados Unidos e China, particularmente durante o governo do Bolsonaro, e outras dinâmicas. Então, como é que, por exemplo, a própria temática... Então, alguns temas
que foram abordados no primeiro livro são atualizados, como a discussão de Mar do Sul da China, por exemplo, a relação China-Estados Unidos, por outro, aí nesse caso, em alguns casos pelos mesmos autores, em outros casos por autores diferentes. E outros temas vão sendo incorporados, porque, por exemplo, o primeiro livro ele tem por volta de 300 páginas, o segundo já tem 450. Então, ele aumenta aí substantivamente o conteúdo, incorporando não só atualizações, mas novas. Por exemplo, não tinha um capítulo especificamente sobre o Brasil. Nesse caso, no novo, tem um capítulo especificamente sobre o caso brasileiro. A problemática da pandemia e o lugar de Estados Unidos e China nesse processo, da diplomacia chinesa das vacinas, e como que isso se insere dentro de uma estratégia de soft power chinês nesse processo, também aparece. Né? E então, nessa segunda edição, aí a gente se soma, eu, Javier e Alexandre, para poder organizar o livro. Né? E, além disso, também atualizando discussões teóricas, igual o Marcos Costa Lima tinha escrito o capítulo de teoria no primeiro livro, infelizmente, né? Em função dele não estar mais com a gente. A outra pessoa, né, vai acabar escrevendo esse capítulo de teoria mais para frente. Vai ter uma outra discussão teórica em função de dinâmicas, como o texto do Javier com o Elias Jabbour sobre a questão da globalização com característica chinesa, como que uma série de dinâmicas que já vinham surgindo, elas vão se intensificar, como que a rivalidade Estados Unidos e China vai acabar tendo desdobramentos, né? Para pensar a ideia de guerra híbrida, por exemplo, e toda a atualização da questão para o global, né? China com a América Latina, China com Brasil especificamente, China com África, relação China e Índia, e uma série de outras discussões nesse sentido. Né? Então, com novos pesquisadores entrando. Então, acho que assim, pensando nesse panorama mais amplo, eu acho que é aí que se insere a própria proposta, né, de acabar contribuindo de alguma maneira para que aqueles que têm interesse no tema da China consigam, com um livro que está num tamanho significativo, né, 450 páginas, consiga ter um panorama bem amplo e, ao mesmo tempo, profundo em temas específicos sobre o lugar da China e perspectivas chinesas a respeito da política internacional contemporânea. E, nesse sentido, claramente, e esse foi o ponto desde lá de 2016, né, do evento, né, não apresentar para a comunidade acadêmica brasileira um livro que seja um apanhado de coisas, mas que tenha uma coerência na sua construção nesse sentido. Então, acho que esses dois volumes eles têm essa mesma característica, né, de tentar dar um mapeamento da conjuntura que traz elementos da estrutura para ajudar a entender essa problemática contemporânea. Agora, o ponto que eu queria te ouvir um pouco é justamente sobre essas especificidades da expansão econômica e geopolítica da China, para a gente entender, inclusive, quais podem ser os desafios e as oportunidades que essa expansão pode gerar para países periféricos como o Brasil, que eu acho que é uma outra grande questão, né? Um outro eixo importante do livro, né? O significado dessa expansão, considerando as especificidades chinesas e as eventuais oportunidades que isso pode gerar dentro de uma rediscussão da ordem econômica internacional contemporânea. Eu acho que talvez uma forma inicial de começar a pensar isso seja perceber que o ponto de partida é entender o que você acabou de colocar, entender as especificidades desse modelo chinês, as especificidades, o que ela significa para a política internacional, pensando que, de uma maneira ou de outra, relações internacionais, de uma perspectiva do mainstream, né, da visão convencional, na forma como se estabelece na academia estadunidense e depois se desdobra, acaba tendo um pouco uma certa miopia histórica em função de uma visão específica da dinâmica das teorias, né? Uma visão mais positivista e tudo, que vai levando a pensar modelos que seriam ahistóricos. Uhum. Né? Por que isso importa? Porque nós estamos falando aqui é porque há uma tendência de achar, então, que o mundo ocidental ele sempre foi predominante, ele sempre esteve por cima da carne seca, e de uma maneira ou de outra é um modelo
superior de civilização, né, por assim dizer. Então, tudo que difere, ou que fosse diferente do modelo ocidental, seria ou ruim, ou pior, ou inferior, ou coisa dessa natureza. Então, lidar com a emergência, né, com a expansão econômica e geopolítica de um ator não ocidental, gera questionamentos para essa forma de fazer ciência específica que é a que predomina na academia de relações internacionais de matriz, né, mais positivista, influência estadunidense, etc. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso para pensar uma simples frase. O livro todo parte da percepção de que a China não é um ator oponente a priori. A China não é a priori uma ameaça. Ou seja, por isso a ideia de que, principalmente, até se a gente olhar, né, nos 12 capítulos, né, desses 12 capítulos, uma quantidade significativa é pensando, inclusive, aquilo que está mais próximo da nossa realidade. Né? Se a gente tem uma, duas discussões mais especificamente, ou uma discussão talvez especificamente, que vai trabalhar a tensão China e Estados Unidos, e talvez, se quiser pensar a questão da Rússia, talvez também um pouco longe disso, ou o Mar do Sul da China, mas os outros capítulos estão associados à discussão do o que a China significa para o Sul global, nesse sentido, ou seja, que está intimamente mais conectada à nossa realidade brasileira e pensar como que a China pode ser, no final das contas, a ascensão chinesa apresenta oportunidades interessantes para formas diferenciadas de inserção internacional para países do sul global. Significa que ela é uma salvação? Não, necessariamente. Mas não é uma ameaça necessariamente. Eu acho que a grande questão, que é fundamental, que está presente em todo o livro, é de que não se trata a priori de julgamento moral. De que a forma chinesa de pensar a cooperação internacional, etc., ela é ruim por tal questão, ou ela é boa por tal questão. Não é esse o ponto. É pensar as condições de possibilidade que ela coloca e que politicamente pode ser aproveitada ou não por esse país, que, por uma questão muito simples também. Se, por um lado, essa discussão, essa visão distinta a respeito de cooperação, que vai ser chamada, né, cooperação Sul-Sul, essa outra forma de cooperação, ela já data de algum tempo, né, voltando até Bandung, se a gente quiser voltar, né, mas de uns anos para cá ela se torna mais assertiva em função da capacidade mesmo chinesa de estar presente nesse processo, né, em termos financeiros. Então, capacidade de financiamento chinesa, a capacidade e a vontade chinesa de investimento, etc. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é, em alguma medida, recente. Por outro lado, esses países do sul global, e colocamos o Brasil nessa mesma perspectiva, a cooperação, essa relação de cooperação com o norte, ela já está dada ao longo de todo o século XX. A gente já sabe no que deu. A gente já sabe do que se trata, já sabe do que deu. Né? O que dá para tirar da cooperação norte-sul? Quais são os interesses do norte na cooperação norte-sul? Né? E toda a literatura dependentista está aí para não deixar, não parecer que a gente está inventando isso agora. Né? Então, nesse sentido, talvez pensar outra questão a partir, ou pensar que a China coloca outras possibilidades, que não é a tábua de salvação, não é o Shangri-La que necessariamente que nós vamos atingir, o Eldorado, mas que coloca novas possibilidades para o internacional seguramente. Né? Se a gente pensa, mas ao mesmo tempo pode colocar, a depender de como vai ser a própria... Esse é um ponto. A depender de como se dá a condução da política por parte dos estados que cooperam, isso pode potencializar ou não certas questões. Então, em algum momento pode ser útil. Pensa o caso brasileiro, por exemplo. Né? Em algum momento, na crise de 2008, ter uma relação próxima com a China foi fundamental, dentro de uma série de questões, ou antes até, pensando no boom das commodities, tudo aquilo, aquela relação foi fundamental para um processo de crescimento das exportações do Brasil, e isso alavancando uma série de projetos e processos
da economia brasileira. Mas tem o seu contraponto. Ou seja, o que é que esse Estado vai fazer com esse ganho? Né? Porque, no caso brasileiro, uma consequência complicada foi um processo de desindustrialização. E uma certa dependência do mercado chinês para uma série de produtos que são os fundamentais da nossa pauta exportadora. Tanto é que, e quem Lula, de alguma maneira, teve que lidar com isso, Dilma teve que lidar com isso, Temer teve que lidar com isso, e talvez Bolsonaro foi aquele que mais teve que engolir a seco isso, porque é o que não queria ter relações próximas com a China e acabou tendo que mantê-las porque tem uma relação material de proximidade muito intensa da economia brasileira com o mercado consumidor chinês e também o mercado produtor chinês, tudo que a gente consome. Então, por mais que quisesse ter uma relação mais próxima com os Estados Unidos de Trump, etc., não houve essa possibilidade, né? Nesses termos. Ou pensa o inverso, a Argentina do Milei recentemente, né? Que quer romper, ou o inverso não, né? A mesma lógica, que quer romper, mas também não consegue. Né? Ao mesmo tempo que quer, na hora que aperta, pede para a China renovar os acordos de swap cambial e ela fala que renova e tudo, etc. Ou seja, tudo isso para dizer que, para a gente começar essa ideia, o que é a China? A China é algo a ser compreendido, que pode potencializar elementos, também pode trazer problemas por outras razões, ou seja, não está dado nada a priori, né? Tem que pensar nesses termos. Né? O que você está falando é que a China é uma realidade, né? Ela se coloca como uma alternativa e não há, isso ficou bem claro na sua fala, a priori um juízo de valor, né? Se é bom ou mal, se é ruim, se é bom tal. A China é uma realidade e ela tem ali instrumentos, inclusive bastante eficientes, né? Com capacidades, inclusive alguns deles inéditas, né? Para poder incorporar algumas demandas, principalmente desse sul global, né? E essa característica, né? De nenhuma coisa nem outra, né? Ou seja, a base desse tipo de inserção que a China desenvolve no mundo, ela permite, né, múltiplas estruturas. Por exemplo, se você pensar a maneira como a China, por exemplo, reage a questões domésticas, né, de outros países. Ela não tem uma preocupação a priori sobre como que cada país deve organizar, por exemplo, seu jogo político. Já a ordem defendida pelos Estados Unidos é uma ordem completamente diferente, porque ela tem uma base, uma matriz ideológica muito clara e ela é intervencionista, né, quando a gente olha, por exemplo, para questões domésticas. A da China não. Então é um tipo de inserção que ela é muito diferente do que a gente está acostumado aqui, né, com o nosso irmão maior do norte, né? Porque é uma inserção que coloca, né, a China como uma alternativa que não necessariamente tem um vetor ideológico a priori e que permite, por exemplo, que países muito distintos façam parte desse mesmo guarda-chuva. O livro, inclusive, incorpora uma discussão sobre globalização de características chinesas, né? O termo correto é globalização instituída da China, o JIC, né? Que é o conceito lá do Javier e do Jabbour, né? Que é o capítulo 2 do livro, organiza melhor isso. Alguns preferem a globalização embutida chinesa, né? Que também é um outro termo que aparece no livro. Mas o que eu estou resgatando isso porque, por exemplo, eu me lembro bastante de um outro autor que inclusive não é citado no livro, mas que eu acho que está tratando de uma forma diferente, a partir de uma matriz diferente, mas que está olhando para a mesma característica, que eu me refiro ao Mearsheimer, que quando, por exemplo, pensa ordem mundial, ele cria lá o conceito de ordem agnóstica, né? Você lembra disso? O que é a ordem agnóstica para o Mearsheimer? É um tipo de ordem, né? Obviamente, né? Mas que tem uma característica bastante diferente do que ele define como ordem ideológica. A ordem agnóstica ela tem essa capacidade, portanto, de permitir que uma força, né, propulsora dessa ordem permita
múltiplas estruturas dentro desse mesmo guarda-chuva, e nesse sentido ela não é intervencionista, ela tem uma neutralidade a priori, né, que eu acho que é um pouco que ajuda a entender um pouco a China, né, que ela promove a sua ascensão sem necessariamente interferir nos princípios democráticos ou antidemocráticos, ou sei lá o que outros países acabam por adotar. Tá fazendo sentido isso, né? Eu queria transformar isso numa pergunta, né? Porque a ideia é um pouco pensar essa especificidade, né? Porque ela não é nem quente, nem frio, nem alto, nem baixo. É um negócio diferente, né? Que a gente tem dificuldade de enquadrar justamente por conta da maneira como o mainstream da área costuma olhar para a maneira como as ordens anteriores, e essa que está em vigor até hoje, embora em declínio, era sempre uma característica, né, de uma ordem ideológica, ideologizada, né? Você tem ali vetores que interferem, inclusive, nas políticas domésticas. Já a China não, é um tipo de globalização de tipo chinês, que não é do enfrentamento, como você falou, não é opositor, isso começou aí, né? Que não é uma defesa de oposição a priori, mas de composições, e daí tem um pouco esse paradoxo, né? De uma ordem que se constrói por dentro de uma outra ordem em crise, né? Eu vou te falar que é por onde vai um pouco ou muito do que eu particularmente tenho tentado entender e como eu tenho tendido a entender. Se você pega autores conhecidos aí da visão do mainstream da ordem, né? Você pega aí Canterbury, essa turma toda, é essa questão, né? Ou seja, a ordem como se a ordem estadunidense ela fosse superior a outras ordens, a ordem internacional liberal, ou a ordem orientada por regras, a ordem ocidental liberal, seja lá como for a peça, mas essa ordem do pós-segunda guerra, ela fosse superior a priori a outras formas, porque ela tem valores que são superiores. E tem essa capacidade de adaptação em função desses próprios valores, né, nessa perspectiva. O grande problema e aí eu acho que aí está um ponto-chave, é que nessa leitura, toda transição hegemônica, né, toda transição de liderança, toda transição de ordem, ela traria a ideia de a ideia de hegemonia rival, no sentido de também trazer valores, a imposição de valores. Não, ou seja, não estou dizendo que a China não tenha valores, né? Ela tem seus valores, mas de uma forma distinta, e eu acho que esse é o ponto dentro do que a gente já, pelo menos nos últimos séculos, ou toda a discussão que vai se ter, né, sobre ordem, né, a partir da ideia de modernidade, que é Westfália para frente, né? Sempre é uma ordem ocidental que vai ter ali uma potência ocidental dominando, uma Pax de qualquer tipo que vai estar por ali, talvez um pouco antes, e voltar ali dependendo da leitura em grandes navegações, alguma coisa, mas sempre vai ser uma questão de uma liderança europeia, e sempre tem valores, uma imposição de valores. E talvez seja a primeira vez que você, na medida em que a gente está percebendo a reemergência chinesa. E, obviamente, parênteses, né? A gente tem que pensar também que, ao mesmo tempo que tem essa reemergência chinesa, a gente tem a emergência do sul global, de alguma maneira. Não estou nem dizendo que esse sul global necessariamente vai se tornar uma potência, não é isso, mas que ganha uma importância que não tinha antes, alguns países do sul global, sendo que alguns deles se caracterizam também por serem estados com um claro senso civilizatório, de ser uma civilização, como o caso indiano, né? E potências, ou países, que foram potências, ou que foi potência, especificamente Rússia, né? E que agora retoma um certo status de grande potência, de maneira mais assertiva, na política internacional. Então, né, parênteses é importante para pensar exatamente que você tem a China, mas a China numa articulação diferenciada com determinados atores.
e uma articulação diferenciada nesses termos que você está colocando. Porque a gente não tem a China surgindo como uma explicitamente, nesse momento, pode mudar o comportamento depois, pode até ser, mas o ponto é, se a gente pega, então, todos os processos da década de 70 para cá, você não tem a China emergindo como uma alternativa no sentido de soma zero, emergindo, se estabelecendo, se apresentando como uma ameaça explícita à ordem liberal internacional. Pelo contrário, o que você tem é a China se articulando com os Estados Unidos na década de 70, é a China com abertura comercial e etc, etc, desde então, nesse período, é a China se tornando, se integrando, de alguma maneira, à economia internacional, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo mecanismos e processos próprios de desenvolvimento atrelados ao funcionamento do mercado internacional, que lhe possibilitam ter estratégias autônomas de desenvolvimento no segundo momento. Uma China que, nesse processo todo, ao mesmo tempo em que cria formas alternativas de ordenamento, regionais ou em escala em escala planetária, por assim dizer, global, né? Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, rearticulação no âmbito da ASEAN, articulação e fortalecimento da Organização de Cooperação de Xangai, BRICS, BRICS Plus e os fóruns de articulação China com regiões, né? China e África, né? FOCAC e a FOCAC, China e CELAC em América Latina, ela, ao mesmo tempo, continua membro de iniciativas de organização da ordem do pós-Segunda Guerra. ONU, Conselho de Segurança, FMI, né, Bretton Woods de maneira geral, e não só continua membro, como continua instando que essas organizações funcionem. Pega, por exemplo, o caso das tensões associadas à Palestina, atualmente. O engajamento da China via Conselho de Segurança. Ao mesmo tempo, a China, ou Organização Mundial do Comércio, a China, como, no final das contas, ela se torna a grande defensora do funcionamento da OMC muito mais do que os Estados Unidos. Então, esse comportamento que seria aparentemente paradoxal, ou ele é paradoxal, para a visão convencional ocidental de como seria uma suposta transição hegemônica. Eu nem estou dizendo que ela esteja acontecendo necessariamente. Eu estou dizendo que para os Estados Unidos verem a China como uma ameaça, implica que ela seria uma tentativa de transição. Se é assim, ela deveria ter um comportamento mais de revisão da ordem. E não necessariamente isso acontece. Tudo isso volta ao início da minha fala, que é a sua pergunta. É um outro tipo de ordem. Acho que a grande pergunta que fica nesse ponto, se a China cria elementos de ordenamento paralelo, por um lado, mas, por outro lado, não questiona abertamente, no sentido de se colocar contra abertamente a ordem internacional liberal, a grande pergunta que fica é se essas ordens podem coexistir, né? E se podem, como poderão? Porque uma claramente tem elementos ideológicos impositivos, de certas normas que são vistas como superiores a outras. E uma outra não, porque não implica que uma é melhor do que a outra. Esse ponto é fundamental. A priori, obviamente, o sujeito que faz seu juízo de valor para dizer qual ordem considera melhor. Mas a questão, então, independente de quem é melhor, quem é pior, é até que ponto elas podem coexistir. Acho que essa é a grande questão que fica para pensar, que eu acho que o livro levanta essas questões e, quem sabe, daqui a alguns anos, no volume 3, possa ter alguma resposta um pouco mais avançada para isso. Ou alguém que escreva um livro sobre ordem internacional, né, e que, de alguma maneira, traga alguns elementos para poder ajudar a pensar essas questões. O interessante, como você coloca, é que, veja,
Se a gente for por essa linha, esse tipo de ordem que a China está enfatizando, defendendo, criando de um certo modo, é um tipo de ordem que a gente pode chamar de um tipo de ordem que defende um multilateralismo real, ou um policentrismo, né? Ou seja, que permite outras configurações, né, para além daquelas concentrações clássicas, né, do poder decisório, como a gente conhece, ali focado muito nesse Ocidente, Estados Unidos, Europa, em certa medida, e seus parceiros estratégicos, né? Agora, me parece que a ordem, portanto, defendida pelos Estados Unidos, encabeçada pelos Estados Unidos, ela não permite esse tipo de policentrismo. De modo que, nesses termos, me parece que é um pouco inviável pensar, pelo menos, até considerando os elementos que a gente tem até hoje, uma certa coexistência dessa ordem de um lado defendida pelos Estados Unidos dos modos que a gente conhece, que a gente chama de ordem liberal, e essa nova estrutura defendida pela China. Até que ponto essa coexistência é possível? Recolocando a pergunta, até que ponto essa coexistência é possível, considerando que, da parte do Ocidente, né, não há nenhum tipo de sinalização de que é possível convívio, né, harmônico, seja lá o que essa palavra queira dizer, entre esse modelo defendido pelos Estados Unidos e o modelo defendido pelos chineses. Da parte chinesa, eu acho que é mais claro, né? É possível uma convivência mais ou menos ali dentro de alguns certos limites, de alguns acordos escritos e não escritos, né? Algum tipo de convivência que é o que os chineses já fazem, né? Eles estão presentes em todas as instituições, essa ordem liberal, e como a gente já discutiu aqui algumas vezes, em momentos de crise, quer seja a crise de 2008, ou mais adiante a crise ali da pandemia de Covid-19, ou a crise imposta pelo sistema político estadunidense com o Trump, ela se coloca inclusive em defesa dessa ordem criada, né, por esse Ocidente expandido, que em última instância não interessa, né, grosso modo. Me parece que essa coexistência ela pode acontecer por um intervalo de tempo, mas ela não tem, na minha humilde opinião, condições de sobreviver por um período médio ou longo de tempo, né? Justamente porque elas partem de premissas muito diferentes. E quando você olha o cenário eleitoral estadunidense, mesmo na ala do Partido Democrata, isso sempre aparece, né? Contenção da China. Não há nem no projeto do Biden, que é todo fofinho, paz e amor, né, para alguns, tem alguma capacidade de coexistência com o modelo chinês. O modelo do Trump, muito menos, né? Eles estão falando abertamente, já falavam isso, e agora estão ainda mais agressivos nesse discurso de contenção da China. Então, essa é uma primeira provocação que eu queria fazer. A segunda tem a ver um pouco com. Eu queria te ouvir um pouquinho, já que o tempo aqui já estão batendo no teto, né? Um pouquinho sobre o impacto disso, dessa rivalidade entre Estados Unidos e China para um país como o Brasil, que de certo modo tende a flutuar entre esses dois projetos. De um lado, a força gravitacional, né, do projeto estadunidense, ela exerce um poder meio desproporcional no Brasil, pela proximidade, pelos laços históricos. E por outro lado, a economia chinesa já é o nosso principal parceiro econômico, já é o nosso os principais destinos aí de exportações, ou seja, a força da economia chinesa já nos leva, exerce essa outra força gravitacional. A gente está ali entre duas grandes órbitas, né? Como que você acha que uma política externa orientada pelos reais interesses brasileiros deveria flutuar entre esses dois projetos? Mas eu acho o seguinte, o que você colocou, e eu nem estou querendo dizer, porque esse é um outro tema que também, de uma maneira ou de outra, tem figuras que vão tocar nisso em alguns capítulos do livro, mas não é a perspectiva do livro, né? A ideia de que a gente estaria numa nova Guerra Fria, né? Mas eu também não tendo a concordar que faça muito sentido
por pleno sentido usar o termo, mas eu penso só em termos de uma metáfora ou de uma analogia, né? Que de uma maneira ou de outra, a ordem internacional liberal ela nunca foi planetária. Só num período muito curto de tempo do pós-Guerra Fria, na suposta unipolaridade, e teve condições ali do momento imperial, ou seja lá o nome que a gente quiser dar para aquilo ali, mas ela teve a sua ambição, o próprio, você citou, né, o Mearsheimer, ele mesmo dizia isso, né? É uma ordem fadada ao fracasso nesse sentido, mas por conta daquela visão, no caso dele, a visão realista de que vai surgir outro Estado, vai contrapor esse processo, etc. E mesmo, então, se a gente pegando um pouco dessa perspectiva ou outras questões, acho que é aquilo que eu tinha dito, o fato de existir, daí a ideia dessa expansão econômica e geopolítica da China, se articular ou se conectar, né, com uma série de articulações e também conexões que a China vai construindo nesse processo. Então, de uma maneira ou de outra, coloca duas questões importantes, né, para ser pensadas. Ou talvez, uma grande questão, tendo em vista essas articulações que a China vai estabelecendo, e aparentemente elas vão se mantendo, a despeito de um comportamento mais agressivo estadunidense, como a gente viu, seja de Obama para frente, mas com o Trump especificamente, com o Biden agora, e se a gente pensa também as questões associando isso à própria as sanções contra a China, depois as sanções contra a Rússia associadas à guerra na Ucrânia, e o fato delas não estarem logrando o êxito que era almejado pelos governos estadunidenses e as próprias tensões domésticas pelas quais os Estados Unidos vem passando, coloca pelo menos uma dúvida, para dizer o mínimo, da real capacidade que os Estados Unidos vai ter de realmente se contrapor isso, né, de maneira assertiva, ou de fazer esse jogo virar. Não que os Estados Unidos seja por baixo, é óbvio, é a principal potência, não é o caso dos Estados Unidos. O meu ponto é, mas qual é a real capacidade que tem de dobrar a China e os seus parceiros mais significativos nesse momento? Eu acho que aí está talvez aí esteja a chave para pensar o que você estava colocando, porque também tem ou a própria viabilidade de um confronto direto, que também não aconteceu no caso da Guerra Fria, porque aconteceria agora nesse sentido, né? Tendo em vista tipos de armamentos, coisas dessa natureza. Então, esse é um outro ponto importante para ser levado em consideração. Eu acho que a minha resposta a isso estaria associada a essa questão, porque, como você mesmo disse, são duas grandes questões. A primeira é essa, porque ela se articulou uma segunda questão. O fato de que, diferentemente do que era na época da Guerra Fria, você não tem dois blocos, né? Por mais que os Estados Unidos tentem construir a ideia de que existe uma Guerra Fria, você não tem dois blocos, no sentido de que os outros atores não percebem isso. Nem a Europa percebe isso. A própria Europa vive essa contradição interna de estados que se colocam a favor, né, das sanções contra a Rússia, etc., e contra a China, e parte da população que se coloca contra porque vê as consequências e vê que isso não está dentro de uma lógica tão explícita de nós e eles quanto era na época da Guerra Fria. E quando a gente olha para os países sul global, isso fica ainda mais claro. Como que da perspectiva, e aí entra o caso brasileiro, como que da perspectiva do sul global é plenamente possível e viável e proveitoso negociar com os dois lados. Uhum. Né? Ou seja, da perspectiva brasileira, a relação com a China é extremamente proveitosa para alguns ganhos a mais com os Estados Unidos de alguma maneira e também, de alguma maneira, conter determinados rompantes estadunidenses históricos de intervenção e coisas dessa natureza. Óbvio que isso não vai diminuir, né, essas ações mais assertivas estadunidenses na América Latina necessariamente, mas coloca uma série de limites para certos processos, mesmo quando é um governo totalmente pró-Estados Unidos, como ficou claro no caso brasileiro, como fica claro no caso da Argentina hoje, né? Com raras exceções, vai pensar talvez uma Colômbia da vida ali, mas mesmo assim não é tão simples mais. Obviamente, para o caso brasileiro, você tem uma série de dilemas, de novos dilemas, né?
Primeiro, né, você colocou, a gente tem, talvez a primeira questão seja onde está o ponto de equilíbrio. E um ponto de equilíbrio que ele vai ser, né, móvel, tendo em vista a dinâmica do jogo local político, né? Então você pode ter um governo mais centro-esquerda que possa ter uma perspectiva de tentar uma autonomia maior e aí tentar talvez se aproximar mais da China como forma de do país sul global como forma de conter a influência histórica estadunidense. Pode ter um governo mais centro-direita que tente se aproximar mais dos Estados Unidos, mas sem largar a China, porque não tem condições em função da nossa dependência do mercado chinês. Essa seria uma primeira questão. Uma segunda questão é que, em função das dinâmicas dos últimos 30 anos, dos 2000 que vai para cá, né, século que vai ficando cada vez mais explícito, essa tensão, essa rivalidade China-Estados Unidos e a expansão da China para a América Latina coloca uma série de dilemas para a projeção brasileira enquanto potência regional, né? Para as formas de projeção de liderança brasileira para a região. E aí a gente tem que ficar, nesse sentido, ficar esperto, por exemplo, pensar coisas futuras como, por exemplo, igual a cúpula do Mercosul, que estava tendo essa semana, os desdobramentos que você vai ter disso. O que vai ser o Mercosul daqui para frente? Qual a função dele? Qual a razão de ser? Quem entra, quem não entra? Vai ter um acordo do Mercosul com a China? Se tiver um acordo do Mercosul com a China, como que a Argentina vai se colocar nesse processo? A Argentina que já pediu para entrar no BRICS, foi aceita no BRICS e não quis mais entrar no BRICS, né? Perdeu a janela de oportunidade do primeiro processo de expansão. O segundo, né? Se eu parar para pensar que o primeiro processo de expansão do BRICS foi com a África do Sul, a entrada da África do Sul. Mas no segundo processo de expansão do BRICS, perdeu a janela de oportunidade e vamos ver quando terá outra oportunidade para tentar ver se é que quer também. Mas o ponto é, perdeu aquele momento histórico. Então, acho que essas são as questões, ou seja, que apontam, no final das contas, para o fato de que, fechando a minha ideia, se, por um lado, essas tensões entre China, a expansão chinesa, econômica, geopolítica, etc., e a sua capacidade, né, econômica, geopolítica, ou geoeconômica, numa escala mundial, ela é inegável, e as tensões entre China e Estados Unidos colocam uma série de limites e possibilidades para países do sul global, como o caso brasileiro, por exemplo. Por outro lado, o que tem que ficar claro, e eu volto no início da nossa conversa, né? Eu acho que o livro chama atenção para isso, e com seus vários exemplos históricos e conjunturais. O que tem que ficar claro é que não tem nada dado a priori. Tudo vai estar, de uma maneira ou de outra, articulado a como esses estados, em função das suas dinâmicas internas, né, das interações entre as forças sociais dentro de cada um desses países, se coloca frente a essa tensão geoestratégica, geoeconômica entre China e Estados Unidos. Ou seja, no fundo, não deixa de ser uma máxima chinesa, né? Como diria, fazendo alusão ao Mao, né? Mao Tse, quando ele, em algum momento, vai virar e falar que da diferença das contradições internas para as contradições externas. Então, um ponto-chave para pensar certas dinâmicas são as contradições internas, né? E ele chamava atenção para isso. O mesmo sol que transforma um ovo no pintinho não transforma a pedra em nada. Porque você precisa de entender as dinâmicas de dentro da pedra e de dentro do ovo. Não é o mesmo calor, né? Não é o mesmo sol, mas o mesmo tipo de calor que transforma um ovo numa ave não transforma a pedra em nada, né? Você bota uma galinha para chocar uma pedra, vai continuar a pedra para o resto da vida. Então, esse é o ponto, Gil. Quais as condições que se colocam para o Brasil? Nós temos que construir isso. Nós que vamos ter que construir isso enquanto sociedade brasileira, na dinâmica da relação Estado-sociedade civil no Brasil. Léo, muito obrigado pelo papo, adorei. Você que ficou até aqui, olha, compre o livro, prestigie aí o trabalho que foi feito por inúmeros especialistas. Vale a pena, a gente vai deixar, como eu disse, o link para a compra do livro na descrição do episódio. Léo, obrigado, cara, e você, ouvinte. Até a semana que vem.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.